Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao meu podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião robótico em câncer, formado pelo Instituto Nacional de Câncer, e eu faço cirurgias para recuperar meus pacientes, para curar e controlar o câncer, mas acima de tudo, o que eu opero é gente. E o que eu gosto mesmo, de verdade, é ajudar as minhas pacientes a enfrentarem o câncer de uma maneira melhor e recuperarem a sua vida de uma forma melhor. Além de prevenção do câncer, aqui eu também vou falar sobre tratamento e as atitudes e conhecimentos para vivenciar de uma forma melhor esse desafio. Então vamos juntos trilhar um caminho de esperança e de cura. Sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos a essa live. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito importante, que é sobre as cirurgias no tratamento do câncer. E vai servir para qualquer paciente ou mesmo algum familiar que está ajudando esse paciente aí a tratar o câncer, e também serve para qualquer pessoa que já fez uma cirurgia, até porque todos os conhecimentos que eu vou passando aqui vão fazendo as informações e o próprio tratamento irem assentando na sua cabeça e você se sentindo cada vez mais confiante. Eu sou o Dr. Alex Bruno, eu sou cirurgião oncológico, sou cirurgião robótico, eu sou formado pelo Instituto Nacional de Câncer, o INCA, em 2012 eu terminei, e eu faço cirurgias do aparelho digestivo, do aparelho reprodutor feminino ginecológico, cirurgias de tumores de tronco, de membros, tumores raros chamados sarcomas e câncer de pele. São as principais áreas aí que eu atuo, sem falar de alguns tipos de tumores raros ou tumores complexos que o cirurgião oncológico tem muito costume de lidar. Então, na minha formação, eu também fiz cirurgia geral, 2 anos de cirurgia geral, e no dia 30 de julho, agora mesmo, foi o dia do cirurgião geral. E aí eu estava lembrando, né, que eu formei com 24 anos, eu comecei a faculdade de medicina na UFES em 2001, 2006 eu terminei, né, 6 anos de faculdade, 2006 para 2007 na UFES, e só tinha 24 anos. E aí, com 26 anos, eu terminei a cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte. E ali comecei a fazer cirurgia oncológica. E lá no Instituto Nacional de Câncer, no INCA, eu aprendi muito sobre o câncer, muito sobre cirurgia. E aprendi que todo paciente que vai fazer uma operação, antes mesmo de realizar a cirurgia, ele precisa de aprender muita coisa sobre cirurgia. Parece que é um mundo novo, e é mesmo um mundo novo. Mas aqui, quando ele chega aqui na minha frente, no meu consultório, eu preciso explicar para as minhas pacientes, para os meus pacientes, tudo sobre o seu caso, sobre o seu diagnóstico de câncer ou uma suspeita de câncer, mas também eu tenho que ajudá-lo a ir assentando ali na cabeça dele todas as informações, e conforme vai passando as consultas pré-operatórias, muitas vezes mais de 1, 2, 3 consultas pré-operatórias que a gente precisa para operar um paciente, para fazer uma cirurgia complexa, nesse período a gente vai tirando as dúvidas, e esse trabalho ele é fundamental. Sobre a própria cirurgia, a cirurgia é o principal tipo de tratamento para o câncer, para muitos tumores.
até 60% dos tumores são tratados exclusivamente, ou parte desse tratamento é feito pela cirurgia. E até 90% dos pacientes que têm o câncer, eles vão precisar de fazer algum tipo de cirurgia para fazer uma biópsia, para fazer um implante, colocar um catéter de quimioterapia, ou para fazer uma cirurgia mesmo para retirar um tumor, ou para fazer uma cirurgia e melhorar a sua alimentação, quando é o caso que a gente coloca a alimentação direto no estômago, para algum paciente que a gente precisa fazer algum tratamento que a gente chama de tratamento paliativo do câncer, ajudar um paciente a comer, um paciente que não está conseguindo comer, ou mesmo uma cirurgia ali para desobstruir o intestino, ou uma cirurgia para cuidar de um sangramento, alguma coisa assim, uma dor. Então a cirurgia ela é muito bem aplicada para os pacientes, para o tratamento do câncer. E a grande coisa, como eu falei no início da live, é que os pacientes e os seus familiares não sabem muito de cirurgia. Então a intenção aqui hoje é falar mais um pouquinho de cirurgia, é dar uma palavra, às vezes para alguma pessoa que vai fazer uma cirurgia e às vezes precisa de uma palavra a mais, precisa de entender assim, às vezes de um outro profissional falando, às vezes precisa de alguma ajuda e a entender o que eu preciso perguntar para o meu médico, se é que eu vou fazer uma operação, o que eu preciso saber para me recuperar melhor. Então, o tema hoje é como se recuperar de uma cirurgia de câncer. Basicamente, também, outra coisa que a gente tem que entender é que toda cirurgia ela pode ser utilizada ou ela pode ser feita em caráter eletivo, ou seja, chega aqui um paciente para mim, eu vou atender, eu vou fazer os exames pré-operatórios com calma, eu vou entender o caso, se é um caso para cirurgia ou não, qual a cirurgia que eu vou fazer, qual a intenção da minha cirurgia, se é uma cirurgia que visa curar, se é uma cirurgia que visa controlar um câncer, se é uma cirurgia que visa fazer uma biópsia, se é uma cirurgia que visa colocar uma via alimentar ou aliviar algum sofrimento. Se essa cirurgia puder ser programada, ou seja, a gente preparar o paciente, marcar a data da operação e fazer, é o que a gente chama de cirurgia eletiva. Por mais que a gente possa pensar num paciente com câncer, muitas vezes eles chegam aqui para mim e querem fazer a cirurgia amanhã, se pudesse. E aqui meu papel é explicar para eles que a cirurgia que vai ser feita, ela tanto precisa de um planejamento, como ela precisa de exames pré-operatórios para ela ser feita com segurança. Então, por isso, demora às vezes 15, 20 dias até fazer uma cirurgia eletiva, como a gente chama, que é a cirurgia que a gente marca. E, normalmente, nesses casos, é até mais tranquilo para o paciente, de algum ponto, que dá tempo para ele entender a sua cirurgia. Muitas vezes as cirurgias de câncer são cirurgias maiores, são cirurgias que às vezes a gente tem que tirar uma parte maior de um órgão, são cirurgias que a gente precisa fazer um tipo de tratamento mais complexo, e sim, tanto a recuperação do corpo físico, como a recuperação do ponto de vista mental, do ponto de vista integral do paciente, o tanto de informação que ele obtiver, que ele tiver antes da cirurgia propriamente dita, cirurgia eletiva marcada, melhor. Então, é mesmo uma vantagem um paciente fazer uma cirurgia eletiva, marcada, porque ele vai ter a vantagem de ter todo um preparo, uma organização
e operar. Outra coisa que pode precisar é de uma cirurgia de urgência, que não é tão comum assim. Então, muitas vezes eu explico para os meus pacientes essa diferença entre cirurgia eletiva, que a gente marca, vai lá e opera, e sim tem as vantagens porque a gente prepara o paciente direitinho, a gente pode pedir para que durante a operação tenha sangue reservado para caso precise de uma transfusão, tá ali o sanguinho especial, pronto, com a tipagem certinha do paciente para a gente usar se for preciso. Na maioria das vezes não precisa, mas é uma segurança, cirurgias grandes. Casos em que a gente precisa fazer reserva de CTI, em que o paciente precisa ficar os primeiros dias de pós-operatório no CTI, então a gente já organiza isso. Ele se programar no seu trabalho, ele se programar das pessoas que vão ajudar ele no pós-operatório. Então, tem essas vantagens de dar tempo de ajeitar tudo isso. E quando existe uma necessidade de fazer a cirurgia mais rápido, de alguma maneira a gente precisa agilizar o processo, de alguma maneira o caso é mais grave, o médico também sabe identificar. Então o cirurgião normalmente identifica essa necessidade dentro da sua experiência, dentro dos sintomas que o paciente sente, e ele vai e conversa com o paciente. Olha, sua cirurgia ela precisa ser feita com mais rapidez. A sua cirurgia a gente tem que internar e tentar fazer o quanto antes. Então essa é a cirurgia de urgência. Ela é boa? Ela é boa também. Ah, doutor, mas você não falou que pode não dar tempo de organizar isso tudo? Muitas vezes, e a maior parte das vezes, a gente consegue fazer de alguma forma, mesmo que rápida, a reserva do CTI, né? A gente consegue de alguma maneira reservar o sangue, mas sempre que é uma cirurgia de urgência, entende que é algo que a gente precisa fazer mais às pressas, né? Sempre que a gente precisa fazer as coisas às pressas, a gente precisa ter um benefício para isso. O benefício de fazer uma cirurgia de urgência é porque o paciente está precisando muito. Muitas vezes é porque vai salvar a sua vida, né? Um paciente que está sangrando, um paciente que está com uma obstrução intestinal, que tem um tumor ali no intestino e está obstruindo a passagem do alimento, das fezes, ou uma paciente que tem um sangramento uterino, uma paciente com algum tipo de tumor que está sangrando, né, na perna, na mama, alguma coisa assim mais urgente. E a cirurgia de emergência é a cirurgia que tem que ser imediata mesmo. Realmente é algo que a gente vai precisar de realmente levar para o hospital e fazer, que é risco de vida. Que é também uma situação ainda menos comum em se tratando de câncer, tá bom? A maior parte das vezes, então, a gente lida com situações de cirurgias eletivas, aquelas que a gente vem, atende o paciente e marca a cirurgia e faz. É principalmente dessas que eu vou falar, tá bom? E quem me conhece, né, sabe, né, que eu gosto muito de operar. É a coisa que eu mais faço com mais gosto, a coisa que eu mais gosto de fazer. Quem me conhece sabe. Ah, doutor Alex, poxa, você fala tão bem, você é muito sensível, você atende o paciente tão bem, você vem, faz uma live, explica aqui pra mim. É verdade, é um dom também, um dom que eu tenho, mas realmente é algo que eu faço, que eu vejo que o meu dom está sendo entregue para o mundo, sim, é a cirurgia. Então, é algo que eu amo fazer. Então, por isso que eu sempre estou falando aí de cirurgia. Quando eu estou fazendo cirurgia, meu olho brilha e realmente a sensação de propósito e a sensação de estar cumprindo e vivendo o meu propósito, ela é tão viva aqui em mim. Então, por isso que eu gosto de falar muito de cirurgia. Antes de tudo, né, eu queria falar também
que é um esforço, né? O médico o cirurgião, ele começou muito cedo, né? Então, desde 2001 que eu faço dissecções de cadáveres, eu estou ali fazendo ali as minhas cirurgias ainda em cadáver. Depois eu comecei a fazer cirurgias em cachorros, né? Antigamente a gente fazia, né? Eu já estou com cabelo sem cabelo, já careca de saber. Mas antigamente, na faculdade de medicina, a gente fazia cirurgia em cães, né? Fazia anestesia direitinho, tudo a gente aprendia. Depois, fui fazer cirurgia geral, aí já como médico, aí a gente já é médico residente, a gente vive ali fazendo cirurgias e foi muito interessante ver que realmente um cirurgião, né, é uma cultura, né, de você fazer uma cirurgia em alguém. É realmente algo a mais mesmo. É como se você... realmente quase que um casamento com o paciente. Então, por isso que é muito importante o paciente escolher bem o seu médico que vai tratar, que vai cuidar de você. E principalmente o médico que faz a cirurgia, ele entende desde o começo, desde que ele faz a cirurgia geral, ele entende que você, ao operar alguém, é um ato de amor e é um ato de muita responsabilidade, né? Então, isso eu aprendi desde cedo, né? Desde que eu comecei a medicina, desde que eu comecei a residência de cirurgia geral lá na Santa Casa. E a cirurgia geral a gente aprende muito a operar a parte abdominal, a parte gastrointestinal, urgência, emergência, a gente aprende muita coisa. Por isso que eu disse num post aí que é realmente um superpoder você operar, você saber operar alguém, isso é realmente um superpoder. E aí a partir daí eu comecei a fazer cirurgia videolaparoscópica, que é a cirurgia minimamente invasiva. É aquela cirurgia que muita gente fala que é a cirurgia laser, que a gente faz uns furinhos na barriga e a gente consegue operar lá dentro. É um avanço tremendo a cirurgia videolaparoscópica. Cada vez mais a gente tem dispositivos que ajudam a gente a cortar estruturas, que ajudam a gente a fazer costuras intestinais, por exemplo, com muita precisão. E por último, em 2020, eu fiz o treinamento e a capacitação e a formação em cirurgia robótica, e aí eu comecei a fazer minhas cirurgias robóticas, e agora com a cirurgia robótica eu ainda consigo fazer uma cirurgia ainda mais precisa, uma cirurgia com uma recuperação ainda melhor para as minhas pacientes, de alguma forma ajudá-las a recuperarem do ponto de vista físico de uma operação. E o ponto de vista mental, Dr. Alex, como que é isso? O ponto de vista mental, ele começa antes mesmo da operação. O ponto de vista mental começa com as coisas que você precisa fazer antes da cirurgia. É comum perguntar para um paciente o que ele precisa para realmente fazer a cirurgia se sentindo mais tranquilo. Né? Então, quando eu vou fazer uma operação, é porque eu já caminhei bastante com esse paciente. Então, eu preparei aqui 10 coisas, né? 10 passos que a gente precisa percorrer antes de fazer uma cirurgia, ou você que vai fazer uma cirurgia, ou você que pretende acompanhar um ente querido seu que vai fazer uma operação. Se você percorrer esses 10 passos, você pode operar aí tranquilamente. O primeiro passo que eu coloquei aqui é você entender o seu diagnóstico. Ninguém faz uma cirurgia sem entender o porquê da cirurgia. Mas antes de entender o porquê da cirurgia, você precisa entender o seu problema. Por que eu vou operar? É um câncer de mama que apareceu aqui na minha mama, estou com um nódulo. Eu preciso fazer um tratamento neoadjuvante para o tumor diminuir e ali depois operar.
estou entendendo aqui o meu caso, eu estou entendendo que o meu tumor precisa diminuir para eu poder operar. Então, esse é o caso de você entender o seu diagnóstico. Ah, não, eu vou operar que eu tenho um cisto no ovário que é suspeito de câncer, não é um câncer, mas que é o câncer de ovário ou o cisto de ovário. Para você retirar ele, você precisa retirar ele inteirinho, você não pode fazer uma biópsia por agulha, você não pode correr o risco de furar ele. Ah, então eu vou entender o meu tratamento primeiro. Vou entender primeiro, o Dr. Alex está me explicando que é uma cirurgia para suspeita de tumor de ovário, em que ele vai fazer uma cirurgia robótica e ele vai precisar fazer um cortezinho, tipo uma mini cesariana, para poder tirar ali aquele tumorzinho com tanta delicadeza, com tanto cuidado para ele não estourar dentro da cavidade do abdômen. Ah, estou entendendo. A outra coisa é entender, o segundo lugar aí, é entender o porquê que você vai fazer a cirurgia. É entender por que é melhor fazer a cirurgia. Por que é o melhor tratamento para mim. Isso também é importante. Você entender que aquela cirurgia, ela vai representar lá na frente uma oportunidade de você estar curado, de você estar controlado do câncer. Então, às vezes as cirurgias de câncer, elas são mais agressivas, ou mesmo elas são até mutilantes, né? A gente pensar aí no câncer de mama, a gente pensar às vezes no câncer de vulva, numa área esteticamente importante para a mulher, ou numa área aí importante do ponto de vista funcional, né? No caso de uma cirurgia nos membros. Então, entender o porquê da cirurgia. Ah, não, vou fazer essa cirurgia porque eu tenho chance de cura. Eu tenho que fazer essa cirurgia porque eu tenho que controlar esse problema. Isso vai te fazer ir mais tranquilo para a operação. Como que vai ser a cirurgia? Ah, se é uma cirurgia no abdômen, é uma cirurgia que precisa ser feita com corte? Uma cirurgia aberta? Ah, não, é uma cirurgia que pode ser feita através de furinhos, que é a cirurgia videolaparoscópica, que permite uma recuperação mais rápida para o paciente. Ou é uma cirurgia robótica, que é uma cirurgia ainda mais avançada, que é feita pelo cirurgião, mas com auxílio do robô, em que pinças que refletem exatamente os movimentos da mão humana, mas em um ambiente minimamente invasivo, um ambiente com menos risco de sangramento, com menos dor, com uma recuperação mais rápida, com uma cirurgia mais precisa, que poupa as estruturas normais de uma forma melhor. Então, é uma cirurgia por robótica que tem esse poder de, na mulher jovem, diminuir aí os riscos de infertilidade. É uma cirurgia que, numa paciente idosa, pode permitir com que o corpo dela tenha menos reflexos negativos de uma operação, de um corte na barriga. Então, você entender como que pode ser feita a sua cirurgia vai ser importante. E também, para aquelas pacientes que, infelizmente, não é possível fazer a cirurgia por robótica ou por vídeo, devido ao tamanho do tumor, devido à complexidade da cirurgia, ela entender que a sua cirurgia não pode ser feita por via robótica, isso vai ser importante também, para ela aceitar aquilo e ir com tudo. Então, hoje mesmo eu estava falando que sempre que a gente tem um plano, né? Toda estratégia baseada na verdade e toda estratégia baseada num plano estratégico, ela é muito mais poderosa. Então, quando o paciente conhece qual é o seu caso, como vai ser feita a cirurgia, por que ela vai fazer essa cirurgia, ela caminha com mais força. Aceitar a cirurgia. Então, é importante aceitar a cirurgia também. Entender que é preciso, então, a gente aceitar a cirurgia, aceitar que aquela cirurgia precisa ser feita. Isso também é importante. Ah, não, doutor Alex, você me explicou muito bem aqui que
eu preciso fazer essa cirurgia, ela é uma chance até de cura ou de controle da minha doença. A gente não vai ver essa cura logo agora, né? Mas a gente vai acreditar nela. Pode ser que daqui a 10, 20 anos ou 5 anos você veja que você está curada, mas você pode acreditar hoje na sua cura. Tem uma frase do meu mestre, que é o Jerônimo Temel, ele fala assim: haja como se já fosse que já é. Então hoje eu estava conversando com uma paciente minha, né, que eu operei ela, fiz uma cirurgia grande no abdômen, um corte grande, ela não poderia fazer por robótica, e ela estava me falando: doutor Alex, eu estou 80% curada, mas o que está faltando para você se sentir curada? Né? Então, mas falta 5 anos para eu me sentir curada. Não, você pode se sentir curada hoje, porque se você tiver e aceitar a sua cura e a sua felicidade hoje, no hoje, você agindo como se já fosse, já é. Você pode acreditar. E isso não é se enganar. Isso é você usar a sua mente, a sua positividade, na maior forma possível para que tudo dê certo. Então veja, alguém que pensa que está curado, alguém pensa e sente que está bem, ela vai ter um nível de positividade muito maior, vai se alimentar melhor, vai fazer o que precisa ser feito, vai se sentir bem e possivelmente por se sentir bem, certamente vai ter até um resultado melhor. É isso. Eu falo isso, grande coisa, que tem muitos anos, né? Igual eu estava começando aí na live, né? Muito tempo que eu faço cirurgias, né? E a própria cirurgia é um grande exercício de fé, né? Ontem eu estava gravando um depoimento para uma paciente minha, que eu operei ela há mais de quase 2 anos, né? Fiz 2 cirurgias nela, tá perto de completar 2 anos a cirurgia, e era um câncer de ovário espalhado no abdômen, em que eu precisei encaminhar ela para fazer uma quimioterapia neoadjuvante, ou seja, antes da operação. Então, você entender também que às vezes você vai precisar, você que vai fazer uma cirurgia de câncer, você vai precisar fazer um tratamento antes da cirurgia para que a sua cirurgia seja menos agressiva, para que a sua cirurgia seja de alguma forma mais eficaz. Isso também é importante, você aceitar isso, porque muitas vezes o paciente chega aqui e ele, por estar mesmo ansioso, preocupado com o câncer, ele quer operar logo, achando que realmente a cirurgia é a primeira escolha para ele. E nós, seres humanos, estamos sempre buscando a resolução das coisas, dos problemas na nossa cabeça. E a gente esquece, às vezes, que a gente não é médico e que a nossa cabeça só está simplesmente fantasiando que a melhor coisa para a gente é uma cirurgia agora, quando que às vezes não é. Então, como eu estava falando no caso dessa minha paciente, ela fez a cirurgia após uma sequência de quimioterapia e eu tirei mais de 1000 tumores da barriga dela, uma cirurgia assim de 12 horas. Ela recuperou da cirurgia, ficou um tempo no CTI, cerca de 5 dias, eu acho que ela ficou no CTI, depois aí mais uns 3 dias internada e aí teve alta. Recuperou da operação de câncer de ovário, fez mais quimioterapia e hoje ela faz um tratamento de manutenção e ela não tem nada, não tem câncer nenhum detectado no abdômen. Então veja, o exercício de fé de você encarar uma cirurgia como uma verdadeira oportunidade de cura ou de controle da sua doença, tanto para o médico, quanto para o paciente, quanto para os seus familiares, é um verdadeiro exercício de fé. Porque a gente está ali lidando, a gente está entendendo que a cirurgia tem risco também, né? Inclusive de vida. Toda pessoa que faz uma cirurgia tem risco de vida, sim. Tem risco, inclusive, da vida dela piorar, né? O médico, ele não pode garantir resultado. O que ele pode garantir é que ele vai fazer o melhor dele.
é o que ele vai estar do lado do paciente, é o que ele vai estar do lado dos familiares. Isso ele pode garantir, né? Se assim ele fizer, mas ele não pode nunca garantir o resultado. Mas avaliando um paciente, sabendo da sua saúde prévia de uma cirurgia, preparando ele para uma operação, explicando tudo direitinho, entendendo que aquilo é o melhor, dali para frente ele pode sim, com muita fé, fazer essa cirurgia. Se assim a literatura mandar, se assim a sua experiência mandar. Muito sobre isso. Então, entender a doença vai ser importante, fazer os exames de pré-estadiamento, entender o problema antes de operar. Sempre que a gente tem uma estratégia baseada na verdade, ela é muito poderosa. Então, entender como está o câncer no corpo é você entender a verdade sobre a sua doença. Às vezes a verdade sobre a sua doença ela pode ser até dura, pode ser difícil de ouvir, mas ela vai precisar ser dita, por mais dura que seja. E com a sensibilidade do médico, sim, essa verdade pode ser ouvida de uma forma melhor, né? De uma forma a dar esperança para o paciente. Melhorar seu condicionamento antes da cirurgia. Então, toda vez que a gente faz uma cirurgia em alguém, a gente pode, antes da cirurgia, o paciente pode passar por um processo de pré-habilitação. O que quer dizer isso? Quer dizer que se ele tem um tumor gastrointestinal e ele não estava se alimentando bem antes da cirurgia, um câncer em que de alguma forma reflete muito no seu apetite, antes da cirurgia, esse paciente tendo um acompanhamento com o nutricionista, fazendo uma dieta adequada, uma dieta também com poder de imunomodulação, que é uma dieta que ajuda até na cicatrização e na diminuição aí da resposta natural que o corpo faz depois de um trauma cirúrgico, a gente consegue melhorar e diminuir os riscos da operação através da pré-habilitação. Um paciente, por exemplo, pode deixar de fumar. Então, um paciente que deixa de fumar, que pode ser até um fumante inveterado, mas se ele consegue parar de fumar até 20 dias antes da cirurgia, isso vai fazer um ótimo benefício para ele da questão respiratória, da questão da oxigenação dos tecidos. E quando a gente pensa em cirurgia, uma cicatrização, oxigenar os tecidos é muito importante. Quem fuma, infelizmente, prejudica a oxigenação dos tecidos. Tanto leva a prejudicar a microvascularização, né, os vasinhos lá nos tecidos, mas também o fumo diminui a oxigenação pelo fato da pessoa estar ali respirando fumaça, né? Parar de beber também vai ser importante. A pré-habilitação também pode passar por condicionamento físico, tanto com fisioterapia respiratória, como fisioterapia motora, como um educador físico pode ajudar esse paciente a movimentar o corpo, ou paciente que já faz uma corrida, uma caminhada, ou já faz aí uma atividade física, se ele consegue fazer antes da cirurgia, isso vai ser muito bom, até porque a atividade física faz bem para o corpo e a atividade física leva um ambiente inóspito para o câncer. Quem faz atividade física tanto evita o câncer, mas também quem faz atividade física após o tratamento do câncer consegue um resultado de cura, de controle da doença muito melhor. Sem falar que ajuda na sua saúde global, como um todo, né? Não vai ter diabetes, ou vai controlar uma pressão, ou vai dormir melhor, ou vai se sentir mais feliz. Essa atividade física faz tudo isso. Outra coisa que eu falei aqui, que eu coloquei que é importante antes de você ir para uma cirurgia, é entender todos os riscos da cirurgia. Como eu estava falando, a cirurgia também pode causar algum risco. Então, o paciente entender como que é a sua cirurgia, se ele fica um tempo a mais internado, ou se o médico precisa fazer uma reoperação, né, que é fazer uma cirurgia para, de alguma forma, ajudar ali naquela recuperação, controlar um sangramento que eventualmente surgiu depois de uma cirurgia, controlar uma fístula
que é de alguma forma quando o médico cirurgião faz uma cirurgia no aparelho digestivo e tem que dar pontos ali para costurar ali. O aparelho digestivo é um tubo, né? É uma mangueira que vai ali passando ali e o alimento vai sendo digerido, né? Nos órgãos, né? Então, desde a boca até o ânus, ele vai passando num contínuo ali, numa tubulação que vai digerindo os alimentos. Então, sempre que a gente tem que fazer algum reparo, algum ponto intestinal no fígado, né, nos canaizinhos do fígado, no pâncreas, nos canaizinhos do pâncreas, toda vez que a gente tem que fazer uma costura no intestino grosso, a gente sempre vai estar entendendo que aquela costura, por mais perfeita que seja feita, com intenção, e agora com a cirurgia robótica, a gente ainda consegue ver se o tecido que a gente está dando ponto está bem nutrido, se o tecido está bem ali oxigenado, com sangue arterial, a gente dá os pontos perfeitos e agora é a parte do corpo cicatrizar aqueles pontos perfeitos que foram dados. Então isso é a parte agora do corpo, que é a parte que, para quem acredita, de Deus também, né? Mas se algum ponto ali não cicatriza bem, pode gerar até um problema, uma infecção séria no corpo. Então por isso que todo paciente que a gente conseguir chegar para uma operação com uma saúde melhor, ou para um processo de pré-habilitação, como eu falei, com nutrição, com nutricionista, com fisioterapeuta, com um educador físico, com a mentalidade, com psicólogo, chegar bem para a cirurgia, a grande coisa é que ele tem menos riscos de alguma cirurgia dar algum problema de sangramento, alguma fístula, alguma hérnia, mas também, se caso ele tenha alguma complicação da cirurgia, ele vai passar por isso melhor. O corpo dele possui uma reserva. Então hoje mesmo eu estava conversando com um paciente meu aqui, uma paciente minha, né? Eles estavam falando sobre as suas reservas de segurança, né? Financeiras, que eram importantes para eles, né? Acabou que essa paciente, graças a Deus, não precisou de fazer a cirurgia. Era uma suspeita de uma recidiva de um câncer no apêndice no intestino. Então estava avaliando se eu ia fazer uma cirurgia no intestino dela. Mas graças a Deus não precisou fazer a cirurgia. Ela não tem câncer, essa moça. Graças a Deus o câncer dela foi curado. Mas a gente estava conversando aqui agora das reservas fisiológicas, do quanto que ia ser importante para ela cuidar agora da reserva do corpo dela. De repente emagrecer um pouquinho, de repente cuidar da sua alimentação, cuidar do exercício físico, que vai ali dar para ela uma poupança agora, para ela ter um nível de saúde melhor. Então sempre convido as minhas pacientes que têm suspeita de câncer, para quando, caso aconteça assim, dela descobrir depois que não é um câncer, o que ela vai fazer com esse susto que ela levou? Por que ela não transforma esse susto que ela levou numa coisa boa? Que seria se cuidar daqui para frente, ter um nível de saúde melhor, né? Porque às vezes Deus, né? Ele nunca pune, né? Deus não é punitivo, mas ele pode sim, de alguma forma, te dar um chacoalhão ali para você acordar e ver o que você pode fazer daqui para frente. Assim eu acredito. E assim a gente interpretar essas situações difíceis e de alguma forma trazer elas para o nosso benefício, isso vai ser muito importante. Outra coisa importante é você saber o quanto tempo você vai ficar afastada. Então seu médico falar para você o quanto tempo que você vai ficar fora do seu trabalho, o quanto tempo você vai precisar de ajuda das suas familiares. Então isso vai ser importante, porque depois que você opera, né, eu sempre falo que a cirurgia ela é uma coisa muito pontual. Não tem como você, às vezes, a maior parte das vezes, você não tem como desfazer uma cirurgia. Você já fez, você já foi lá e tirou uma parte que precisava ser retirada. É uma coisa realmente
muito radical mesmo, né? Um tratamento muito pontual a cirurgia. Então, por isso que eu, como cirurgião, eu sempre me interessei por dar uma palavra a mais para os meus pacientes, por dar uma palavra a mais tanto antes da cirurgia como depois, porque a cirurgia às vezes é uma coisa assim muito radical, uma coisa que é um evento, né? Depois dali para frente a gente vai recuperar, a gente vai lidar com aquilo. Então eu sempre quis dar uma palavra a mais para os meus pacientes, desde que eu era residente lá de cirurgia geral, e depois isso sempre esteve dentro de mim. Eu entendi aqueles pacientes que faziam as cirurgias como pacientes ali que precisavam de assentar digerir aquele processo. Então vai ser importante. Então você entender, né, como é que vai ser a sua recuperação pós-operatória, isso vai ser importante. Outra coisa importante é você trazer os seus parentes, amigos, familiares mais próximos para te acompanharem nas consultas pré-operatórias, porque eles vão te ajudar na sua internação. E falando em internação no pós-operatório, os parentes e amigos seus, eles precisam se revezar para cuidar de você também. Então aqui a importância também do cirurgião ajudar os parentes, amigos, familiares a economizarem a sua energia, a estarem ali com o seu parente ali que está operado, mas de uma forma estratégica, para que durante aquele período que ele esteja ali internado, em recuperação, esteja coberto por pessoas ali ajudando, mas pessoas que estão em equilíbrio também, que estão indo em casa, dormir, voltando, que estão revezando. Eu acho isso muito importante também. E a última coisa, antes de você ir fazer uma cirurgia, é ter fé em Deus. É aquilo que eu comentei ali, né? Que a cirurgia mesmo é um verdadeiro exemplo e manifestação da nossa fé, e que para fazer a cirurgia a gente vai precisar de muita fé, inclusive durante a sua recuperação também. Outra coisa aqui, né, agora separando aqui, agora que você que está ouvindo, está aprendendo tudo aí sobre cirurgia, agora que você já entendeu os passos antes da cirurgia, eu vou falar aqui um pouquinho sobre as cirurgias mesmo de câncer. Então, o ponto básico aqui, quando a gente quer retirar o câncer, a gente tem que entender que a gente precisa tirar ele de uma região anatômica. Muitas vezes a gente vai precisar tirar, às vezes, uma mama inteira, às vezes um quadrante de mama inteira, às vezes as ínguas da axila, por exemplo, de uma mastectomia com retirada das ínguas. Hoje a gente tem feito para mama. Eu não opero mais cirurgia de mama, mas operava. Há muitos anos atrás eu fazia cirurgia de mama. Antigamente era muito comum a gente fazer a cirurgia de mama e já retirar todas as ínguas da axila. Hoje a gente não faz tanto mais isso. A pesquisa do linfonodo sentinela, ela veio para ficar e ela é cada vez mais utilizada, até mesmo em pacientes que fazem quimioterapia neoadjuvante. Antigamente a gente mandava uma paciente para quimioterapia neoadjuvante e essa paciente, sabidamente, se tivesse ali linfonodos positivos na mama, a gente ia tirar todos os linfonodos da axila. Hoje a gente não precisa mais. Se tiver uma resposta dos tumores, a gente faz a pesquisa do linfonodo sentinela na axila e tira só a íngua que precisa ser removida. Com isso a gente reduz as sequelas da cirurgia, né? Toda cirurgia que a gente faz aqui na axila, a gente mexe numa área muito cheia de nervos, né? Então essa área ela pode ficar sensível por um tempo. O paciente pode precisar de um dreno ali na região. O dreno que fica no pós-operatório, ele serve para ajudar o corpo a equilibrar novamente após uma cirurgia. Então muitas vezes quando a gente faz cirurgias superficiais, como cirurgia de mama, cirurgia para melanoma, essas cirurgias eu faço, de câncer de pele, câncer de membros, câncer de tronco,
são tumores raros, mas que existem também e que o cirurgião oncológico faz muito bem. Muitas vezes a gente deixa um dreninho ali, que é uma mangueirinha, que vai ali estar coletando um líquido, né, um líquido que tem um pouquinho de sangue e que ali vai ajudar ali o corpo a cicatrizar nos primeiros dias, depois a gente vai e tira o dreno, né, o paciente sente alívio. Então, como que vai ser importante, né, como eu falei, as consultas pré-operatórias de uma operação para o médico explicar para o paciente como que vai ser isso, para ele não tomar nenhum susto depois da operação. Pode acontecer sim de você fazer uma cirurgia e o médico descobrir ali que tinha uma coisa mais grave, ou mesmo ele ter algum tipo de complicação intraoperatória e ele ter que lidar com aquilo e fazer algum tipo de cirurgia diferente ali. Pode, não é comum, mas sempre que o médico entende ali que precisa ou pode precisar, ele sempre normalmente fala para o paciente. Então saber disso é importante. E na maior parte das vezes, né, isso eu falo pela minha experiência, normalmente acontece o que o médico previu, né? Porque os exames hoje estão muito precisos. Então quando a gente vai fazer uma cirurgia, a gente já tem uma noção muito clara de como que vai ser. Então dificilmente a gente tem uma surpresa. Mas sim, se tiver, principalmente o médico que trata câncer, ele está apto para lidar com aquilo, ele tem experiência para lidar com aquilo de uma forma melhor. Outra coisa aqui, falando aqui das cirurgias, né, especificamente dos tipos de cirurgia, eu falei aqui das cirurgias do aparelho digestivo. Então, normalmente, quando a gente faz uma cirurgia no aparelho digestivo, né, o paciente ele vai precisar de um cuidado a mais antes da cirurgia para o nível de saúde dele e o nível de nutrição esteja em dia, porque assim a gente ajuda, lembra daquilo que eu estava explicando, nas costurinhas intestinais que a gente fizer, vai ser muito importante, ou alguma outra estrutura do fígado, do pâncreas. Basicamente, sempre que a gente faz uma sutura nessas regiões, precisa de pegar os pontos e durante os primeiros dias de uma cirurgia, o paciente está recuperando, o médico também está vigiando ali, né, através dos drenos, através ali do exame físico, como que está. Nessa semana, anteontem, eu dei alta para um paciente meu que eu fiz uma gastrectomia paliativa, a retirada do estômago. Vou mostrar aqui para você como que é uma cirurgia, por exemplo, para retirada do estômago. Eu vou fazer aqui, vou fazer um desenho, ó. Vê se você consegue enxergar aqui meu desenho. Às vezes, a gente tem um paciente com um tumor aqui no estômago, tá? Às vezes um tumor que foi para as ínguas. Esse paciente tinha vários tumores nas ínguas. E eu identifiquei que perto dos vasos sanguíneos aqui, que ia aqui pro estômago dele, que tinha muitas ínguas aqui, perto da aorta. E essas ínguas, elas estavam muito grandes, né? Então, nesse caso aqui, eu identifiquei que esse paciente precisava de uma cirurgia paliativa. Então, eu retirei aqui uma parte do estômago dele para retirar esse tumor que poderia causar sangramento aqui. E quando a gente retira um tumor assim do estômago e sobra aqui o estômagozinho aqui restante, o que a gente faz? A gente faz assim, ó. A gente tem um estômago aqui, o intestino, ele delgado, duodeno, a gente corta ele, né? Então o tumor saiu e a gente pega o intestino fino e costura aqui. Faz o que a gente chama de Y de Roux. O alimento continua caindo aqui, vem para o intestino,
e se encontra aqui com as secreções aqui que vem do pâncreas, com as secreções que vem do fígado, e aí daqui de para baixo ele é alimentado. Então todo paciente que faz uma cirurgia gastrointestinal, a gente vai ficar observando como é que vai ser a alimentação dele nos primeiros dias. Depois a gente vai acompanhando ele voltar à mobilidade, se ele vai fazer cocô. E aí normalmente para uma cirurgia dessa de gastrectomia subtotal, um paciente fica normalmente 5 a 7 dias internado, se é uma cirurgia aberta. Se é uma cirurgia por robótica, às vezes até a gente consegue liberar mais cedo, mas basicamente, enquanto o paciente não estiver comendo e fazendo cocô, eliminando flatos, soltando pum, a gente mantém o paciente internado. Então, toda vez que um paciente vem operar comigo, eu faço essa pequena explicação, né? E lógico, cada paciente, o desenho muda, porque cada paciente é de um jeito. A grande coisa é que a cirurgia oncológica não tem monotonia aqui comigo. Sempre tem uma cirurgia diferente, sempre tem um desafio novo, e é por isso que eu estou aqui. Então, basicamente, numa cirurgia de intestino, da parte gástrica, a gente sempre vai estar observando essa alimentação, e se o paciente vai fazer cocô direitinho e tudo, a gente cuida da respiração, a gente cuida de tudo. E olhando agora para a parte feminina, né, a parte do aparelho ginecológico, né, de uma esterectomia, uma retirada aí de um cisto no ovário, se a gente faz uma cirurgia, por exemplo, por robótica, normalmente uma cirurgia de retirada de um câncer de endométrio numa paciente até idosa, ela, por robótica, no outro dia ela pode ir para casa. Olha como é que é avançado, né? Essa paciente normalmente pode ir para casa. Se eu faço a esterectomia por via vaginal, que é a esterectomia que é muito aplicada para tumores benignos, para casos de sangramento uterino alterado, mulheres com prolapso uterino, normalmente doenças benignas, normalmente a esterectomia vaginal, a paciente também consegue ir embora no outro dia, porque é feito ali pela vagina. A paciente que faz por robótica, né, por via aberta a esterectomia, normalmente leva 2 a 3 dias para ir para casa. Mas isso tudo, gente, é uma estimativa. O fato é que cada paciente possui um tipo de corpo, né? Possui um tipo de recuperação. Mas realmente essa informação do médico para dar ali uma perspectiva vai ser muito importante. Tanto isso quanto após a alta. Então, normalmente eu falo para o paciente, se você operou, você não está doente, você está curado ou controlado do problema que você foi operado. Então, eu uso muito essa frase para animar o paciente para recuperar da operação. Se ele fez a cirurgia, é porque tinha indicação, é porque o médico viu que era possível fazer aquela cirurgia e que o corpo dele poderia se recuperar. Então, o médico ajudar esse paciente a dar positividade baseado na verdade, de forma que ele recupere dessa cirurgia de uma forma melhor, isso vai ser muito importante. E quem tem alta hospitalar, continua a recuperação em casa, né? Então, depois que eu dou alta para um paciente, independente da cirurgia que for, normalmente 2, 3 dias ele volta aqui no consultório, eu quero ver como é que está a ferida operatória. Daí a uma semana ele volta de novo, outra semana. E assim vai a recuperação até ele voltar aqui num dia que ele vai estar bem já e o resultado final da cirurgia vai estar pronto para a gente discutir. Olha, o seu caso deu isso, era mesmo um tumor, ele estava assim, ele estava assado.
E é bem assim. Olha a Neide aqui, obrigado, Neide. Muito carinho, viu? Que eu recebo. Cada um que entrou aqui na live, cada seguidor meu, é como alguém que você pode mandar um direct, que você pode mandar uma mensagem, você pode fazer uma pergunta, tá? Então ela falou aqui, ó, que Deus continue iluminando e abençoando sempre com esse lado humano. Amém, Neide, amém. Obrigado. Ela me deu parabéns ali também pela forma de falar. Todo paciente precisa, Neide. Eu trabalhei muitos anos no SUS, trabalhei muitos anos em planos de saúde. Hoje eu trabalho aqui na minha clínica, na Reta da Penha, Clínica Almeida Leite, minha e da minha esposa, com muito orgulho. E aqui eu consigo dar muita explicação para os meus pacientes. Normalmente consulta aqui comigo é de 1 hora para frente, porque eu realmente fico aqui ouvindo. O paciente, ele precisa ser ouvido também. Não é só o médico que tem que falar, o paciente precisa ser ouvido e ele quer falar. Então, esse espaço eu dou para os meus pacientes. Então, normalmente, como eu estava falando, esse espaço é importante, né? E como eu não trabalho mais no SUS, infelizmente, eu trabalhei lá desde que eu me formei, cerca de 15 a 16 anos, agora está me fugindo aqui, desde a minha formação e mais 11 anos no SUS, eu sentia que as pacientes precisavam de uma palavra a mais e que falta às vezes uma explicação. Então por isso que eu trago aqui esses conteúdos na internet, no meu Instagram, no meu YouTube, no podcast Caminhos de Cura, lições de um cirurgião oncológico e robótico para mulheres no combate ao câncer. Então se você for lá no podcast, você vai ver que tem muitos assuntos que eu julgo que são fundamentais para um paciente tratar o câncer de uma maneira melhor, um paciente se sentir bem, se sentir melhor. Essa é a minha missão, esse é um dos meus propósitos de vida. Então fico à disposição, está acabando aqui meu tempo. Gente, muito obrigado pela participação. Mande mensagem para mim, perguntas que eu vou ter o maior prazer em responder. Até mais! E agora eu quero te agradecer por ouvir o meu episódio e eu quero te fazer 3 pedidos. O primeiro é deixar seu comentário aqui embaixo dizendo como esse episódio te ajudou ou outros episódios estão te ajudando. E segundo pedido, encaminhar para alguém que pode estar precisando ouvir esse episódio. E o terceiro pedido é me seguir no Instagram e no YouTube. E até mais, até o próximo episódio.